bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Gente, antes de mais nada, vocês não me conhecem, meu nome é Renilton. Hoje eu vou provar duas coisas que vão fazer a macaca piar nesse negócio de teologia. Primeiro, Deus é bem e mal. E segundo, Satanás não existe. E eu não vou usar opinião de pastor, não vou usar livrinho de teologia, não vou usar nada além da própria Bíblia. Você acha que eu estou brincando? Segura aí. A gente cresceu ouvindo que existe uma guerra cósmica. De um lado Deus, todo bonzinho, todo amorzinho. Do outro, o diabo, Satanás, o inimigo, o mal absoluto. Um contra o outro desde o princípio. Tá ok? Todo mundo já ouviu essa história. Só que tem um problema. Um probleminha. Essa história não está na Bíblia. Pelo menos não na Bíblia hebraica. O Antigo Testamento, que é o fundamento de tudo. O dualismo, bem contra o mal, como forças independentes, isso veio bem depois, veio da Pérsia. Do zoroastrismo, os judeus passaram séculos sob o domínio persa e absorveram essa ideia, e o cristianismo importou de vez. Mas a Bíblia hebraica original conta outra história, e é essa história que eu vou mostrar agora. Vamos direto ao texto. Isaías, capítulo 45, versículo 7. E é aqui, gente. Eu quero que você preste muita atenção. Na maioria das Bíblias em português está assim: eu formo a luz e crio trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Deixa eu repetir. Faço a paz e crio o mal. Quem está falando? O próprio Deus. Yud-He, Vav-He. O Deus de Israel. Ele não está pedindo desculpa. Ele não está se justificando. Ele está se gabando. Eu crio o mal. Eu sou o Senhor. Faço todas as coisas. Agora eu sei que vai ter pastor dizendo: não, na verdade o original hebraico para a palavra aqui é Ra. Sabe o que significa? Mal, calamidade, desgraça. A mesma palavra usada para descrever o mal moral em Gênesis, a árvore do conhecimento do bem e do mal. To, va, ra, mesma palavra. Não tem malabarismo linguístico que resolva isso. Ah, mas a tradução tal traduz como calamidade e não como mal moral. Tá, e calamidade é o quê? Coisa boa? Presente de aniversário? Não, né? E o contexto deixa claro. Deus está falando sobre o controle absoluto dele de tudo. Luz e trevas, paz e mal. Um não existe sem o outro. E ele criou os dois. Ah, Renilton, mas Isaías é poético. É linguagem figurada. Tá bom. Então vamos para a parte narrativa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. O rei Saul caiu em desgraça com Deus. E o que aconteceu? Versículo 14. O espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito do mal, vindo do Senhor, o atormentara. De onde veio o espírito mau? Do Senhor. Não foi Satanás que mandou. Não foi o diabo que resolveu atormentar Saul de brincadeira. Foi Deus. Um espírito mau vindo do Senhor. E não para por aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Deus está reunido com o seu conselho celestial. Tipo uma reunião de diretores divinos. E pergunta: quem vai enganar Acabe, o rei de Israel, para que ele caia em batalha? Agora imagina a cena. Deus no trono, os seres celestiais ao redor e Deus. Alguém aí tem uma ideia de como enganar o rei Acabe? Daí um espírito se apresenta. Eu vou. Serei o espírito mentiroso na boca dos profetas dele. Daí Deus responde: vai, você vai conseguir, engana ele. Tá na Bíblia, 1 Reis 22, 19, 23. Deus mandou um espírito mentiroso enganar um rei para ele morrer em batalha. E isso não é que Deus permitiu, é que Deus ordenou. E não tem Satanás nessa história, só Deus e seus espíritos. Tá começando a fazer sentido ou ainda tá doendo?
porque eu avisei no começo. Aqui é Bíblia nua e crua, sem filtro de pastor, sem doutrina importada da Pérsia, tá ok? Se você tá gostando ou se tá odiando com vontade, deixa aquele like. Se não gostou, pode descer além aí nos comentários. Eu não tô nem aí. O que eu quero é que você leia a Bíblia e não ficar ouvindo o que te contaram sobre ela. Agora vamos para a segunda bomba, né? Satanás não existe. Bom, pelo menos não como entidade independente, inimigo cósmico de Deus, anjo caído, coisas que pastor vai contar para as crianças no culto, não é mesmo? No hebraico, Satã significa adversário, acusador, opositor e, na maioria das vezes, aparece com artigo definido. Ra, Satã, o adversário, o que se opõe. E não é o nome próprio, né? É um título, uma função. Tipo um promotor de justiça, vamos dizer assim. Logo, o promotor não é inimigo do juiz, certo? Ele trabalha para o juiz, faz parte do sistema. Vai lá no livro de Jó, capítulo 1. Os filhos de Deus, incluindo o Satã, se apresentam diante de Yeh-Vav-He. O Satã é literalmente parte da corte divina. Ele não é o inimigo cósmico. Ele é um funcionário. E o trabalho dele é testar a lealdade humana. Portanto, ele só pode fazer o que Deus autoriza. Ah, mas a serpente do Éden. Primeiro que Gênesis nunca chama a serpente de Satanás. Nunca. A identificação da serpente com Satanás veio séculos depois, no período intertestamentário. Ah, mas e Lúcifer? Bom, Isaías 14 é sobre o rei da Babilônia. O texto diz que é sobre o rei da Babilônia. E a palavra Lúcifer nem existe no hebraico. Bom, eu não sei pronunciar direito, mas é algo como Hel Ben Shakar, estrela da manhã, filho da alva. Era um título de realeza mesopotâmica aplicado, ironicamente, ao rei Nabucodonosor. E não tem nada a ver com anjo caído. Segundo o livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele incitou Davi contra o povo, dizendo: Vai, faz o censo de Israel. Quem incitou Davi? Deus. Agora, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1, é exatamente a mesma história. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer o censo. Quem incitou Davi? Satanás. Mesma história, mesmo acontecimento, mesmo personagem. E um versículo diz Deus e o outro diz Satanás. Qual é a contradição? Nenhuma, porque na cabeça do autor bíblico hebraico, Satanás é um instrumento de Deus, uma extensão da vontade divina. O mesmo ato atribuído a Deus em um texto é atribuído a Satanás no outro. Então, logo eles não estão em guerra, um trabalha para o outro. Satanás bíblico original não é o diabo chifrudo do folclore medieval. É um promotor divino, o acusador que trabalha no tribunal de Deus. A mão esquerda de Yud, Re, Vav, Re. O que a Bíblia realmente ensina sem filtros, sem tradição persa, sem importação teológica, é que Deus é a fonte de tudo, do bem e do mal, da luz e das trevas, da paz e da calamidade. E tudo vem dele. Logo, Satanás não é um rival, é uma ferramenta dele. E isso muda tudo. Porque se Deus é responsável por tudo, então você não precisa ter medo de Satanás. Você precisa ter medo e respeito a Deus. E somente a Deus. Agora eu quero ver o caos nos comentários. Quem concorda, deixa o like. Quem não concorda, pode descer a lenha sem dó. E quem achar que eu estou possuído, comenta aí também. Só não fique em cima do muro, beleza? Mas o fato é, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará.
Até a próxima. É nóis.